O que está por trás da destruição da ponte Francis Scott Key em Baltimore? Programação preditiva de O Mundo Depois de Nós se confirma. A colossal ponte Francis Scott Key, uma das principais pontes de Baltimore, cidade no estado de Maryland, desabou na madrugada de terça-feira, 26 de março, bem na Semana Santa e às vésperas da Páscoa cristã, depois que um navio de carga ou porta-containers bateu em um dos seus pilares. 8 pessoas caíram no rio Patapsco, das quais 2 foram resgatadas pelos bombeiros e 6 desaparecidos foram dados como mortos. Mas o que está por trás de mais esse evento bizarro? Esse foi um ataque estratégico absolutamente brilhante à infraestrutura crítica dos Estados Unidos, muito provavelmente cibernética, e as nossas agências de informação sabem disso. Em termos de guerra de informação, simplesmente dividiram os Estados Unidos ao longo da linha Mason-Dixon, exatamente como na Guerra Civil. Parte da rodovia 695, artéria vital que, junto ao porto de Baltimore, é um centro de transporte na costa leste dos Estados Unidos e a segunda estrada estratégica mais movimentada do país para materiais perigosos, ficará inoperante por 4 ou 5 anos, que é o tempo que dizem que demorarão para reconstruírem a ponte. A ponte foi construída especificamente para transportar materiais perigosos, combustível, gasóleo, gás propano, azoto, materiais altamente inflamáveis, produtos químicos e cargas de grandes dimensões que não cabem nos túneis. E esta cadeia de abastecimento está agora paralisada, o que irá atravancar ainda mais as cadeias de suprimentos já estressadas. A versão oficial diz que os operadores do navio de carga Dali emitiram um chamado de socorro, informando que a embarcação havia ficado sem energia momentos antes do acidente. Mas o navio ainda se dirigiu em direção ao vão numa velocidade muito rápida, disse o governador de Maryland, Wes Moore. O navio estava a 8 nós, o que equivale a aproximadamente 15 km por hora. Dado o peso maciço do navio, ele atingiu o pilar da ponte com força significativa, disse Roberto Lyon, professor de engenharia da Virginia Tech. O navio, com 300 metros de comprimento, atingiu um dos pilares da ponte, que tem 2,6 quilômetros de extensão. O impacto fez com que o vão se quebrasse e caísse na água em segundos. Estas imagens de satélite mostram o estrago. O navio é propriedade da Grace Ocean Private Limited, sediada em Singapura, que afirmou que todos os membros da tripulação, incluindo os 2 pilotos, nada sofreram. A filmagem mostra que o navio cargueiro nunca deixou a faixa de aproximação do canal. Você tem que estar no canal antes de entrar nessa curva. A localização foi precisa, deliberada. Escolheu uma curva do rio, onde você tem que desacelerar e se comprometer. Uma vez que você está comprometido naquela área, não há espaço suficiente para manobrar. Deveria ter um piloto do porto para pilotar o barco. Você não deve atravessar nenhum obstáculo sem o piloto do porto. Para aqueles que assistiram o filme distópico Leave the World Behind, O Mundo Depois de Nós, produzido pelo casal Barack e Michelle Obama, que apresenta navios de carga desembarcando em praias de toda a América, sabe exatamente o que está testemunhando agora. Nada é coincidência. O filme O Mundo Depois de Nós retratou os ataques rápidos e variados que colocaram a América de joelhos em poucas horas. Ele mostrou um navio de carga de nome Leão Branco irrompendo na praia. O nome do navio também era o nome de um dos primeiros navios a trazer judeus escravizados para a América em 1619. Francis Scott Key, que deu nome à ponte, foi um juiz e poeta, nada menos do que o autor da letra do atual hino nacional dos Estados Unidos, The Star Spangled Banner,
a bandeira estrelada, que ele escreveu enquanto assistia ao bombardeio do Fort McHenry em 1814, ou seja, a ponte era um símbolo da independência americana com uma ligação direta com o hino nacional. Ainda mais interessante, o próprio Francis escravizou 6 judeus e a família de sua esposa era proeminente proprietária de escravos em Baltimore. Como advogado, Francis representou vários senhores de escravos em processos movidos contra escravos que fugiram. O que é realmente interessante é que o nome do navio que derrubou a ponte se chama Dali. O nome, originário dos caucasianos georgianos, significa deusa da caça em sua mitologia. Também é conhecido como demônio ou deus. Não por acaso, o nome do navio que bateu na ponte é o mesmo que trouxe escravos e colonizou a América. E não é por acaso que a ponte derrubada representa o icônico hino norte-americano cantado por toda a nação. A grande mídia e a imprensa oficial quer que você acredite que tudo foi apenas um acidente, quando muito resultante da negligência ou de uma administração incompetente. Embora pareça uma ótima resposta superficial, a realidade é que os Estados Unidos estão sendo postos de joelhos. Será que eles destruíram intencionalmente a ponte Francis Scott Key em Baltimore porque a Guerra Civil está chegando, e não apenas no filme Guerra Civil, que estreia em 12 de abril? Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.